Nos arquivos da crueldade, cada nome repousa como uma cicatriz aberta da história. Hoje, retiro das prateleiras um livro com as marcas do terrorismo e com um cheiro inconfundível de gasolina de avião no ar e um nome mundialmente inconfundível: Osama Bin Laden. Olá, eu sou a investigadora. Hoje irei contar a história do homem cuja lenda foi construída nas sombras entre as cavernas e o eco do deserto. Ele era mais que um nome. Era um fantasma que assombrou a política global e cujas ações redefiniram o mapa do medo. E nesses arquivos cruéis da história recente, poucos nomes ecoam com tanto peso, medo e mistério quanto o de Osama bin Mohammed bin Awad Bin Laden, um homem nascido em uma das famílias mais ricas e influentes da Arábia Saudita, mas que se tornaria o rosto mais procurado do planeta, símbolo vivo da guerra contra o terror e o nome associado a uma das datas mais marcantes da humanidade, 11 de setembro de 2001. Mas antes de continuar, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta este vídeo, ative o sino para não perder as novidades dos crimes mais chocantes da história, para que com isso possamos cada vez mais trazer novos arquivos vivos. Também não esqueça de compartilhar com seus amigos que também são True Crime Fan como você. E também não deixe de nos seguir na página do Instagram. O link se encontra na descrição do vídeo. Registrado isso, vamos enveredar pelos caminhos dos arquivos da crueldade. Osama Bin Laden nasceu em 10 de março de 1957 em Riad, Arábia Saudita, 17º filho de um bilionário magnata da construção civil, o Mohammed bin Awad Bin Laden, fundador da Bin Laden Group. Sua família mantinha estreita relação com a monarquia saudita, com contratos gigantescos na expansão das cidades sagradas de Meca e Medina. Entretanto, em meio a esse luxo e poder, Bin Laden cresceu sobre uma rígida interpretação do islamismo al-Wahhabita. Ainda jovem, demonstrava pouco interesse por riquezas materiais. Sua atenção estava voltada para a fé, a ideologia e a disciplina religiosa. Essa combinação de dinheiro, influência e fervor formaria a base de sua futura trajetória. Na década de 80, no passado recente século XX, com a invasão soviética ao Afeganistão, Bin Laden, abandonando a vida confortável na Arábia Saudita, viajou para o Afeganistão, financiando, organizando e participando da Jihad contra os soviéticos. Ali, nasceu a rede que mais tarde se tornaria conhecida como Al-Qaeda. O jovem saudita não era apenas um combatente, mas um estrategista. Usou sua fortuna para recrutar voluntários, treinar guerreiros e criar campos de combate. Sua figura crescia entre os Mujahedin como líder e visionário. Uma história macabra, mas interessante em tentar entender o que se passava na cabeça de Osama Bin Laden. No início dos anos 90, Bin Laden rompeu com seu país natal. A decisão do governo saudita de permitir tropas americanas em solo sagrado durante a Guerra do Golfo foi a centelha. Para ele, aquilo era uma profanação intolerável. O exército estrangeiro em terras islâmicas foi interpretado como uma afronta, um insulto espiritual que deveria ser combatido.
Expulso da Arábia Saudita, encontrou refúgio no Sudão e depois retornou ao Afeganistão, onde a ascensão do regime talibã ofereceu a ele proteção. Ali, consolidou a Al-Qaeda como uma rede global, com células espalhadas por diferentes países e um objetivo claro: combater a presença e a influência ocidental no mundo islâmico. Bin Laden não era apenas um líder militar, era um comunicador eficaz. Seus discursos em vídeo, sempre gravados em cavernas, esconderijos ou desertos, transformaram-no em uma figura quase mítica, difundida por canais clandestinos e mais tarde até pela grande mídia ocidental. Sua mensagem era simples, direta e carregada de simbolismo religioso. Guerra contra o inimigo distante, identificado como Estados Unidos e seus aliados. O 11 de setembro de 2001 não surgiu de improviso. Foi resultado de anos de articulação silenciosa, testes, treinamentos e erros corrigidos. A operação, chamada de Plano Manhattan por alguns dos envolvidos, foi concebida com frieza cirúrgica. Ao invés de armas convencionais, Bin Laden e seu círculo próximo, especialmente Khalid Sheikh Mohammed, apontado como o cérebro operacional, decidiram usar a própria infraestrutura civil americana contra ela mesma. Os alvos escolhidos carregavam carga simbólica e estratégica. As Torres Gêmeas, centro do poder econômico, o Pentágono, coração militar, o Capitólio e a Casa Branca, como coração político. Os executores, os chamados 19 mártires, foram selecionados entre jovens árabes devotos, treinados em campos do Afeganistão e instruídos em escolas de aviação dos Estados Unidos. A preparação foi longa, meticulosa e camuflada dentro da vida cotidiana americana. O dia começou como qualquer outro em Nova York e Washington. O céu estava limpo, sem nuvens, um azul perfeito que em breve seria rasgado pelo fogo e pelo aço. Às 8h46 da manhã, o voo American Airlines 11 se chocou contra a torre norte do World Trade Center. O impacto parecia, a princípio, um acidente trágico. O mundo assistia incrédulo. 17 minutos depois, às 9h03 da manhã, o voo United Airlines 175 atingiu a Torre Sul. Naquele instante, a ilusão de acidente se desfez. O ataque estava em curso. Às 9h37 da manhã, o voo da American Airlines 77 colidiu com o Pentágono. O coração militar americano ardia em chamas. Às 10h03 da manhã, o voo da United Airlines 93, resistido por passageiros que tentaram retornar, caiu em Shakespeare, em Pensilvânia, frustrando a última etapa do plano. Em menos de 2 horas, o mundo havia mudado. As torres, símbolos de poder, ruíram diante das câmeras, transformando Manhattan em um campo de guerra. Enquanto a fumaça ainda subia, o nome de Osama Bin Laden emergia como principal suspeito. As agências de inteligência, já alertadas por relatórios prévios ignorados, conectavam os pontos. Bin Laden, que já havia declarado guerra contra os Estados Unidos em 1996 e em 1998, era a mente por trás da ousadia. Para ele, o ataque não era apenas militar, era teatral, simbólico, calculado, para expor vulnerabilidades, semear medo e projetar a imagem da Al-Qaeda como força global. Em 2 de maio de 2011, após anos de inteligência e vigilância,
forças especiais americanas localizaram e executaram Bin Laden em Abbottabad, no Paquistão. Seu esconderijo não era uma caverna isolada, mas uma mansão murada próxima a uma academia militar paquistanesa. Teria o Paquistão protegido Bin Laden? Até hoje, essa pergunta permanece sem resposta clara. Seu corpo, segundo relatos oficiais, foi lançado ao mar para evitar a criação de um local de peregrinação. Mas essa decisão alimentou teorias conspiratórias. Alguns acreditam que ele não foi morto ali, outros que já havia morrido anos antes. 11 de setembro não é apenas a data de um ataque, é um símbolo que atravessa gerações, um lembrete de vulnerabilidade, um marco que redefiniu políticas de segurança, alterou relações internacionais e inaugurou a chamada Guerra ao Terror. Para Bin Laden, a escolha não foi aleatória. O número 11, repetido e simétrico, somado ao poder midiático do ato, transformou a data em uma cicatriz mundial. Era a mensagem que um punhado de homens, guiados por uma ideologia radical, poderia desafiar o império mais poderoso da Terra. Após os ataques de 11 de setembro, não foi apenas a segurança física que entrou em colapso. A confiança internacional sofreu um abalo irreversível. Até então, os Estados Unidos eram vistos como uma fortaleza quase impenetrável, um país protegido por oceanos e por sua superioridade tecnológica. O ataque de Bin Laden desnudou uma vulnerabilidade simbólica e real. A ideia de que até mesmo a maior potência da Terra podia ser atingida em seu coração. O mundo aprendeu, às duras penas, que a violência pode ser amplificada pela mídia, pelo medo e pela própria resposta dos estados atacados. E Bin Laden, de sua tumba silenciosa, ainda parece rir dessa ironia cruel, a de ter vencido não pelo que construiu, mas pelo que destruiu.